Oi, Thiago. Oi, Beatriz, tudo bem? Tudo? Eu não Acho que sei porque, você vai ter que virar a cama e deixar ele assim, ó. Isso. que assim eu tô com um pouco. Ver se eu consigo escorar ele pra ele não ficar. Ah, Pra ele você ficar... sabe que eu escoro também, eu escoro num monte de livros. É um segredinho meu. O pessoal acha que eu tenho suporte, mas não tem não, viu? Aqui é tudo no meio da gambiarra. Bom, gente, então hoje é um dia diferente, né? Porque geralmente eu que abro a live, mas com alguns problemas técnicos aí, o Thiago abriu, tá? Hoje é a nossa última live do tema A Pandemia no Espaço Cinematográfico. Então, eu vou apresentar para vocês o Thiago, embora ele seja aí o dono de quem abriu a live, né? Mas vamos lá, né? Para manter aí né, as mesmas formas que eu faço. O Tiago, ele é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem um doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Três instituições diferentes, hein? Olha! E vice-diretor da Faculdade de Educação do Rio de Janeiro, é integrante do projeto Fundão Biologia e coordenador do projeto de pesquisa Currículo de Vida. Não, Currículo, Ontologia e Formas de Vida, o vírus como figura de poder. Eu achei super interessante esse projeto, depois no final, se você puder falar um pouquinho sobre ele, né, que é o que a gente está vivendo nos dias atuais. Bem bacana mesmo. E um senhor currículo. E tem mais, gente, tem mais coisas. Aqui eu peguei só os principais aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer demais, né, por você ter participado, né, aceitado participar, na verdade, desse projeto, o Cineatro. É um projeto que nasceu em 2018, né, com exibições de filmes mensais lá no auditório, né, juntamente com as discussões com os professores, e também de 3 em 3 meses a gente fazia peças, né, apresentava peças teatrais, a gente participou do Festware, fizemos teatro de rua, participamos de alguns eventos também. E aí, com a pandemia, né, com o isolamento social, a gente teve que se reinventar. E aí, juntamente com o grupo, e na verdade foi o grupo que sugeriu que nós fizéssemos lives falando sobre filmes. E aqui estamos nós já desde o dia 15 de abril, né, que a gente começou. Então temos aí mais ou menos 3 meses, né? 3 meses Uhum. com esse projeto. Então, hoje encerra uma live sobre essa temática, né? Daqui 2 semanas a gente tem uma outra temática que vamos divulgar ainda para vocês, que vai ser bem interessante. E agradecer, né, novamente o Tiago por ter aceitado esse convite. Hoje o filme Invasão Zumbi, disponível na Netflix, é um filme de 2016. É um filme que eu fiquei com medo. Eu acho que eu não tive pesadelo, não sei por quê, porque geralmente quando eu assisto filmes assim, eu fico com pesadelo, né? E não tive, né? Ainda bem que não tive pesadelo. É um filme legendado em espanhol ou em inglês, né? Eu não sei, eu acho que é isso, né? Você pode depois falar um pouquinho mais. E aí vem aquela pergunta, né, Tiago? Porque eu, como espectadora do filme, eu não consegui identificar de onde, né, veio esse filme. Então, de onde que ele vem? Nesse filme aí, de onde ele aparece? O filme ou a história, vamos dizer assim. Isso, a história lá, né, desses zumbis, esse vírus, né, que de Acho que repente começa Porque é um vírus, né? é um filme sul-coreano, é um filme sul-coreano de 2016, e como você falou, ele está na Netflix, ele tem legenda em português. É um filme que fez muito sucesso no mercado internacional, ainda que seja um filme de baixo orçamento para padrões hollywoodianos, vamos dizer assim, para o grande cinema blockbuster, ele é um filme de baixo orçamento, mas ele fez muito sucesso pela retomada um tanto original com o qual ele faz a abordagem da temática zumbi, que é do gênero zumbi do cinema, que é um gênero que eu sou particularmente bastante apaixonado, especialmente depois que eu comecei a me dedicar a estudar as questões de vírus e formas de vida.
E eu acho que o filme tem essa sua produtividade, uma série de viradas que o filme tenta promover na abordagem zumbi, inclusive porque ele sequer chega a ser propriamente um filme de terror. Pelo menos ele brinca com o gênero de terror, Sim. com o gênero de ação e com o gênero de suspense. Então ele sequer chega a ser um filme propriamente de terror de uma maneira mais clássica, como a gente está acostumado. E uma das minhas escolhas pelo filme deve talvez em virtude da sua pergunta, porque ele gira o roteiro clássico, vamos dizer assim, o roteiro que a gente mais clássico não, que a gente mais conhece sobre a temática das pandemias, e ao invés de estar preocupado com a origem do vírus ou com a busca da sua cura, que é uma marca que está em diversos filmes, sobretudo mais recentes sobre a produção zumbi, como Guerra Mundial Z, Zumbi Child, que é também um filme francês que conta a história da origem do mito da narrativa zumbi. Ele muda essa narrativa, ao invés de estar preocupado com da onde veio, e é muito mais preocupado com como é que a gente pode produzir a sobrevivência e o que é que significa a produção da sobrevivência num cenário de pandemia ou, no caso do filme, num cenário de contaminação zumbi. Né? Ou seja, um cenário que as pessoas são infectadas por um vírus. Tem uma cena do filme que ele sugere que é um vazamento. Eu vou ter que dar uma série de spoilers, eu já vou pedir desculpas para quem tá. Sim, não, mas pode dar, porque aqui o pessoal já está acostumado, né? Ele tem uma cena no filme em que ele comenta que isso tem a ver com uma empresa de biotecnologia, do qual o Isso. protagonista é o gerente de investimentos, mas essa não é a preocupação central da narrativa. Não é a origem ou a busca da cura, mas é precisamente o que é a busca pela sobrevivência e o que é que nós somos capazes de fazer diante da luta para a sobrevivência. Né? Eu acho que essa que me parece a chave do roteiro que é mais interessante de olhar para esse filme, e talvez tenha sido por isso um dos grandes sucessos dele, né? Porque ele muda alguns clichês com os quais a gente está acostumado a lidar, ainda que mantenha outros, evidentemente, com os quais a gente está acostumado a lidar em torno das narrativas dos zumbis, que é uma narrativa clássica, assim, bastante bem associada no cinema em relação a pandemias ou contaminações virais. Né? Você tem uma profusão aí de filmes desde os anos 30, quando os primeiros filmes são feitos nos Estados Unidos, até hoje, já quase 100 anos de produção cinematográfica bastante rica em torno de zumbis. E você sabe que você tocou no que é capaz de fazer, né, diante de uma situação como essa. E aí a gente tem, eu elenquei 3 personagens assim que eu achei interessante, que é a menina, que é a Zoan, né? Isso. O pai dela, que eu não lembro o nome, e aquele outro senhor, né, que inclusive é um que sai, ele é assim, muito individualista do começo ao fim, inclusive depois que ele é contaminado, que aí ele empurra as pessoas para a morte para poder se salvar, né? Não sei se vocês, quem assistiu, percebeu isso. O pai da menina, que é um individualista, que só pensa nele, mas no final, né? No final não, no meio, né? As pessoas começam a fazer com que ele perceba que é necessário sobreviver. Para garantir a sua sobrevivência, você precisa pensar no outro. E a menina, né, que é a filha dele, que todo tempo está pensando no outro. Então, nós temos ali essas 3 personagens, né? E aí eu fiquei pensando, é muito típico, né? E é muito, infelizmente, é muito visto isso, né? A gente viu isso na pandemia, as pessoas indo ao supermercado bem no início do isolamento, enchendo aqueles carrinhos, achando que a outra pessoa não tem necessidade também daquilo. Então, toca nesse assunto da individualidade versus coletividade, né? Então, como que a gente pode pensar sobre isso no filme e também nos dias atuais que a gente está passando, né? Acho que os filmes de gênero zumbi eles são famosos pelas críticas sociais que esses filmes buscam, críticas sociais e políticas que esses filmes buscam fazer. Isso é uma marca, desde quando o Jorge Romero, nos anos 80, fez a trilogia zumbi dele, né, um filme clássico dos anos 80, que eu acho que todo adolescente da minha época assistiu. Essa crítica é muito evidente no filme. O filme foi até criticado, vamos dizer assim, por
pegar leve em termos de crítica social e política de forma muito clara, pela sua opção por tratar muito mais a jornada moral, vamos dizer assim, ou de humanização moral do seu personagem principal, né, do agente de investimentos, que chega a ser qualificado como aquele que descarta as pessoas, como aquele capaz de descartar as pessoas, que descarta a gente inútil. É assim que determinado personagem caracteriza ele em determinado momento do filme. E o modo como ele vai aprendendo, quer dizer, essa jornada de humanização moral, ela é a marca do filme, ela é o arco todo do filme, que é esse aprender a tornar-se humano e, em alguma medida, é diferente do zumbi, né? Eu acho que essa também é a marca aí da discussão zumbi, que o zumbi funciona como uma espécie de figura mitológica para acionar essa figura do humano com todos os problemas que a gente pode ter com ela, para aprender a tornar-se... e aí, para mim, essa é a grande sacada do filme, que ao invés de ir para uma crítica social e política de forma muito evidente, ele faz isso de modo muito mais nuançado, quando ele aposta na jornada moral e ética desse personagem principal. A virada, entretanto, que o filme faz, e aí é preciso entender que o filme é uma produção sul-coreana, e você tem uma crítica da produção em torno ali da produção teórica sul-coreana e do modo como, vamos dizer assim, as fantasias, que o filme, sobretudo, é uma crítica à fantasia neoliberal do indivíduo empresário de si mesmo, né? O filme também tem essa crítica, e você tem críticas muito fortes ali na Coreia do Sul ao modo como entraram essas fantasias neoliberais de onipotência, de um modo ou de outro, corroeram laços sociais e coletivos de uma certa socialidade ali na Coreia do Sul, que marcaria determinados modos de existência localizados ou produzidos naquela região. O filme, de um modo ou de outro, ele coloca, né, nesse lugar, inclusive, quanto para sobreviver, você precisa estabelecer, quer dizer, não é possível estar neste mundo sem estabelecer laços se estabelecer laços com o outro, né? Esse contato com o outro ele pode ser perigoso, na relação com o zumbi que isso fica muito evidente, né? Mas ele também é o que nos permite sobreviver e nos permite estar juntos nesse mundo. Isso existe. Toda a jornada do filme, que é aquele atravessamento ao longo do trem, aquele segundo arco do filme, né? O segundo ato do filme, quando eles vão cruzar o trem para salvar a mulher grávida e a criança, e o modo como aqueles três personagens muito diferentes entre si se associam para sobreviver e produzir a sobrevivência da comunidade, demonstra claramente como a constituição de laços de socialidade é crucial para modos de sobrevivência. E como esses laços são corroídos por fantasias neoliberais centradas na ideia de indivíduo, né? Isso também é muito evidente. Na época do lançamento do filme, isso é bom marcar, na época que o filme estava sendo produzido, a Coreia do Sul viveu um acidente trágico nos seus ferry boats, que são aqueles barcos que fazem transporte entre as cidades. Uma das balsas afundou e matou quase 300, pouco mais de 300 jovens que estavam na barca, e uma parte do filme faz referência a esse acidente, mostrando como uma certa sanha capitalista, vamos dizer assim, ou neoliberalizante, de algum modo ou de outro, corrói relações sociais. Eu acho que isso é importante. E aí, toda a estratégia do filme, inclusive usada pela personagem da criança, pela personagem filha do personagem principal, exatamente, gente, só para ver o seguinte, vocês podem ver um gato passando a qualquer momento, que são os meus dois gatos aqui pela casa, e a minha amiga, eu divido casa com uma colega, saiu para correr, daqui a pouco ela deve entrar pelaquela porta, porque eu estou do lado do roteador para não cair, né? Então, e acho que essa jornada, a jornada moral do protagonista é exatamente aprender a viver em comunidade. Acho que, e aí como a figura do zumbi funciona como aquela figura de como é que o outro, a relação com o outro pode ser sempre de um modo ou de outro problemática, né? Assim, esse medo do toque, o medo da contaminação, de que o outro traz algo perigoso, né? Mas na medida em que essa experiência de viver juntos ela vai acontecendo, você vê pela figura que você destacou, que é aquele empresário de investimentos que, em determinado momento, quer dar a cartada em torno do lugar que ele ocupa numa grande multinacional.
é que essa relação com o outro também é perigosa em termos humanos. Na verdade, se você pegar vários personagens ao longo do filme, vai desde aquela senhora que se entrega aos zumbis e abre um dos vagões, até o empresário, também mostra como, de um modo ou de outro, nós, humanos, vamos dizer assim, na hora de viver juntos também somos perigosos. Né? Na medida em que tomamos decisões que nem sempre vão levar em conta como isso tem impacto nos laços de comunidade ou de estabelecimento de comunidade, de produção de um certo comum para além ou aquém, se a gente quiser dizer, que ultrapassa aí a divisão indivíduo e os seus outros. Né? E dentro dessa linha, né, do individualismo, tem duas falas do governo, né, a gente falando de individualismo, sujeito e coletividade, a gente também tem a figura do governo no filme. E aí tem duas frases que me chamou a atenção, que é: não estamos em risco e não acreditem em boatos. E a gente vê alguns desses boatos, inclusive, né, políticos falando sobre isso, bem no início da pandemia, que não era uma pandemia. E até agora, me parece que algumas pessoas não enxergam o que é realmente uma pandemia. Né? E que não acreditem em boatos, ou seja, não acreditem muito no que vocês estão escutando notícias por aí. E, inclusive, teve um episódio, né, real, que falaram para ver se nos hospitais realmente as pessoas estavam morrendo de Covid. Né? Então, há dúvida em relação à pandemia. E o filme também traz isso, né? Bem no início, para que as pessoas não acreditem no que realmente está acontecendo. E a coisa acontecendo. Era bem engraçado que quando ele falava, aparecia o zumbi comendo lá, mordendo, né, o sujeito. Me parece que é muito próximo à nossa realidade isso também, né? Se a gente for fazer algumas associações, o filme tem diversas associações possíveis com o momento que a gente está vivendo, várias, eu diria. Essa leve, sutil crítica ao lugar que a mídia ocupa na Coreia do Sul, é sempre bom localizar o filme, né? Isso é importante para entender. Essa mídia que diz não acredita em boatos, inclusive começar, como você entende a própria horda zumbi na cidade de Seul, que é o cenário onde a proliferação começa. E é muito interessante como eles começam lendo isso como manifestação de trabalhadores e associam a greve, né, e como é que isso vai se transformando numa pandemia e num caso de militarização. A minha amiga acabou de chegar. Deixa eu avisar que ela vai aparecer na live ao vivo. Você vai aparecer na live ao vivo. Você vai aparecer na live ao vivo. Por que você tá lá? Oi? Por que você tá aparecendo? Você vai aparecer na live ao vivo. Pode passar. Fala que não é o zumbi, não. Fala que não tem zumbi aqui, não. Acho que as fantasias então, em torno da militarização de como isso passa da greve à militarização e mostra o impacto da produção da mídia, né? Em torno de não acreditar em boatos, entender que era preciso acreditar nas fontes oficiais do governo. Então, isso mostra um pouco, quer dizer, é outro lugar que a mídia ocupa, que talvez seja um pouco diferente do que a gente está vivendo no Brasil hoje. São movimentos, eu diria, diferentes no filme, evidentemente feitos em momentos diferentes, respondendo a questões diferentes. E como é que o filme brinca exatamente com essa, assim, toda vez com essa cena que ele diz assim: eu não acredito em boatos, e tá lá o zumbi, a horda devorando todo um vagão, quase como se o zumbi estivesse prestando atenção àquilo que a mídia tá dizendo. Inclusive porque uma das viradas que esse filme fez, ele não foi o primeiro a fazer, mas isso ficou mais evidente neles, foi tratar os zumbis como figuras muito rápidas, né? Os zumbis são extremamente rápidos, e que é diferente de outras, de uma certa narrativa comum sobre os zumbis, e quase próximo com algum nível de inteligência, né? Eles ouvem, eles escutam, eles conseguem enxergar,
né? Eles conseguem Só descobrir onde no estão as escuro, pessoas. né? Só no É, escuro que aí é quando dá um fôlego para aquele pessoal, né? e no escuro, mas no escuro eles também ouvem, né? Quando ele cai aquelas Isso, bolas, é um pouco diferente daquela figura meio down, meio leve, quase, né, com aquele ritmo mais devagar que pauta uma certa produção cinematográfica sobre o zumbi. Essa mudança ela é importante para entender porque ele está apostando, evidentemente, na rapidez da contaminação. Se a gente quiser fazer algum tipo de paralelo com o momento que a gente está vivendo, sim, e em toda a tentativa ali do governo e da mídia, né, porque você pega pelas notícias soltadas ao longo do trem, de tentar controlar o desespero das pessoas, né, porque você está falando de uma contaminação sim, com personagens que não podem escolher. Eu acho que essa é a grande sacada de fazer o filme dentro de um trem. Todo o filme é rodado dentro do trem, né? Quase todo. No primeiro ato não, o primeiro ato é ele chegando à estação, mas do segundo ato em diante é todo ele dentro do trem. Dizer, personagens que não têm a opção de escapar. Eles não podem escolher fazer outra coisa que não seja sobreviver. sim, sim, Ou seja, que eles estão radicalmente expostos à contaminação e às figuras zumbis que vão transformando o trem inteiro. Isso diz de um certo mundo contemporâneo, de um conjunto de populações que não pode decidir, né? Não pode não querer viver determinadas experiências de violação ou de exposição à vulnerabilidade ou à contaminação ou em virtude de de um certo atravessamento sociais e políticos. No filme, evidentemente, isso é metaforizado com o fato de eles estarem confinados dentro de um trem. Acho que essa também é uma figura importante, porque os lugares são marcas dos filmes de zumbis. Né? Assim, se você pegar uma grande produção hollywoodiana americana, a centralidade que os supermercados e os shopping centers ocupam, e a escolha sim, do trem não é proposital, a escolha do trem ela é proposital, me parece, ou pelo menos ela funciona como tal, porque é a marca do desenvolvimento do discurso desenvolvimentista oriental, né? Os transportes eficientes que levam uma cidade para outra e os trens perfeitos que conectam cidades de um país inteiro. E a escolha do trem, da estação de trem, não me parece ser um acaso aleatório. a cidade para a qual ele está indo, que é a cidade de. Tanto é que o filme, em inglês, que é o título original, ele se chama Trem para Assuan, que é a cidade para a qual o trem está indo. Uhum, É uma cidade balneária no litoral da Coreia, e uma cidade muito conhecida pela sua zona portuária, né, pela quantidade de indústrias que tem. E não é à toa a escolha da cidade, porque é a cidade onde havia onde foi o naufrágio dessa balsa com mais de 300 jovens. Portanto, entender que o filme está jogando com certas narrativas neoliberalizantes na Coreia do Sul nos ajuda a pensar o momento político contemporâneo, que transforma a pandemia, vamos dizer assim, num caso de segurança pública e, ao mesmo tempo, num caso de uma crise sanitária para gerenciamento de populações, né, do ponto de vista neoliberal. sim. Você tocou num assunto bem interessante que é a questão do trem, né, essa simbologia. E eu fiquei pensando aqui, né, de estar em isolamento, né, não poder sair. Me parece que também a gente poderia pensar dessa forma, né, numa prática assim mais simbólica. E aí, falando desse isolamento, né, das pessoas pensarem um pouco mais, eu acho que atualmente, né, na medida do possível, aqueles que podem ficar em casa, eles também estão sofrendo, né? Sofrendo a psicose mesmo, você ficar pensando demais, né? E aí teve uma personagem no filme que me chamou a atenção, que foi aquela mulher que abriu, né, a, a porta do vagão para que os zumbis pudessem entrar. E aí ela diz uma coisa, que é qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida se eu não posso deixar o outro junto aqui comigo, né, se salvar? Né? Qual é o sentido da vida? Falando um pouco também sobre essa individualidade, né, desse acolhimento. É claro que atualmente a gente não pode, né, estar com o outro ali fisicamente e tal, mas eu acho que a gente pode acolher
da forma como a gente está fazendo aqui, né? Comentando, utilizando um projeto, enfim, a gente vê vários cursos aí, as universidades fazendo várias atividades, né? Quer dizer, não parou. E as pessoas também doando alimentos, medicamentos, enfim. Quer dizer, ainda estamos acolhendo o outro. Eu acho que essa frase ela ficou bem marcada, né, no filme também. E ela se joga. A partir do momento que ela abre a porta daquele vagão, ela também é contaminada e vira um zumbi. Ali tem o fato de como é que a experiência vamos dizer assim, da contaminação é marcada pelo rompimento de um laço de irmandade, né? Porque a irmã ela se Uhum. perde da irmã durante aquela bela sequência na estação que eles chegam. E, e aquela cena em que ela abre o vagão para a entrada dos zumbis, na verdade, eu sempre gosto de conectar com a anterior, que é a chegada do grupo que atravessou o vagão inteiro, né? O grupo que atravessou o vagão e chega no vagão em que estava um grupo isolado, né? E eles automaticamente dizem, mas quem é que disse que você não está infectado? E aí eles são isolados numa cabine para ter certeza que não ia ter nenhum tipo de. E aí a briga entre aqueles dois grupos, esse medo constante que a gente tem do outro, que traz alguma coisa infecciosa e que perturba aquilo que nós somos. Como ao fazer esse movimento, você ignora, inclusive, grupos internos à própria comunidade que se sentem perturbados por essa estratégia de produção do outro, né? Vamos dizer assim. E é nesse embate que essa personagem que é um pouco mais, que também é mais idosa, para lembrar um pouco do discurso de possível descarte dos idosos que circula aí em torno da Sim. pandemia, decide que vai abrir, porque ela era a figura descartável ali naquele grupo, né? E aí ela abre, porque é claro, o isolamento ele produz marcas subjetivas, não tem por que a gente ignorar isso. A gente vai ainda precisar construir uma série de outras relações com o que significa viver de forma isolada. E o filme mostra isso o tempo todo, né? Assim, o modo como ele joga o tempo todo como as fronteiras de isolamento entre o eu e o outro, como não é possível viver em sociedade de forma completamente isolada e como o isolamento produz uma série de traumas, vamos dizer assim, nas pessoas, a tal ponto que aquela personagem escolhe tornar-se zumbi para estar com a irmã, né, para estar com a irmã, do que propriamente pertencer à comunidade dos humanos, vamos dizer assim. E aí, esse jogo completo aí entre o que é humano e o que é não humano é crucial, inclusive porque na nossa imensa fantasia de onipotência individual, vamos dizer assim, desse indivíduo proprietário de si mesmo, tem uma certa ideia de que esse corpo deveria ser fechado ao contato com o outro. E aí o filme está o tempo todo trabalhando como esse corpo não como o corpo do humano não está, só consegue existir na relação de contato com o outro. Só consegue o tempo todo existir, desde o momento que eles se protegem para enfrentar os zumbis, aos embates ali subjetivos e afetivos que os personagens têm ao longo do filme. Sim. E essa relação, né, do outro, e me parece que é muito assim de divisão, né? Aquele que está infectado e aquele que não está infectado. Então eu preciso manter o total distanciamento, né, de quem estiver ali infectado, que é uma frase que aquele senhor, né, que desde o início ao fim do filme ele é um individualista, ele pisa nas pessoas. E aí ele sempre fala, você está infectado, e né, então sai de perto de mim. E quando ele se infecta, né, que ele está lá no trem e o pai da menina tenta derrubar ele do trem, ele vai dizer, olha, me leva para a cidade que eu quero encontrar minha mãe. E aí o pai da menina vai dizer, você está infectado.
né? A mesma frase que ele dizia aos outros, ele recebe isso. E aí ele, me parece que ele não acredita, ele está ainda no processo de transformação, né? Meio humano, meio zumbi ali, mas depois ele, né, se transforma no zumbi até que o pai da menina consegue retirar ele do vagão. Então essa relação daquela pessoa que está infectada, como que se a gente, né, fazendo uma comparação nos dias atuais, né, até porque é bem sugestivo, a gente também tende a ser dessa forma, né? Eu ouvi uma notícia, foi na semana passada, de nomes de pessoas que estavam infectadas ou que tiveram a Covid e que foram hostilizadas em redes sociais. Né? Então, quer dizer, aquele que está infectado, ele não faz mais parte do meu círculo, ele não pode fazer mais parte, ele tem que ficar ali isolado, enfim, é tido como um zumbi mesmo. Essa ideia de que o outro traz algo perigoso, né? Aquilo que a Toni Morrison, que é uma autora norte-americana, chamaria de outremização, né? A produção desse outro perigoso, ela marca, vamos dizer assim, a experiência ocidental moderna, pelo menos desde o iluminismo para cá. Né? Ela está o tempo todo com a gente, ela emerge em diversas situações epidêmicas. Se você acompanhar a literatura sobre epidemias e pandemias, sobretudo sobre epidemias, que a gente, desde o século XXII, desde a da gripe espanhola, não vivia uma outra pandemia, mas você está o tempo todo nessa produção, quer dizer, ela aparece na experiência dela, ela aparece muito forte na experiência da HIV/AIDS, ela aparece muito forte na experiência da Ebola na África, você tem o tempo todo, ela vai aparecer na gripe aviária, no H1N1, quer dizer, você sempre vai empurrar um pouco essa ideia de que esse outro exterior carrega essa marca infecciosa para conviver conosco, né, para conviver dentro de uma comunidade. É uma coisa que um filósofo italiano chamado Roberto Esposito chama de paradigma imunitário, né, essa lógica da imunização, a experiência contaminante do outro, né, de corrosão que o outro pode trazer para dentro da comunidade. Isso está o tempo todo no filme, e o mais interessante é que isso está no filme entre os zumbis, na relação que se estabelece com os zumbis, que é sempre uma relação de sobrevivência, mas também entre os humanos, que é também uma relação de sobrevivência, a produção de como é que esse outro interno, vamos dizer assim, também contaminaria e perturbaria as fantasias de comunidade que isso traz. E está no próprio modo como a figura do zumbi é usada no cinema, foi usada no cinema para brincar com essas fantasias de imunização, vamos dizer assim. Isso vai aparecer desde a... Porque aí não sei se todo mundo conhece um pouco a origem bem entre aspas, né, da questão zumbi, mas ela tem a ver com... Tem uma relação muito forte... Tem a ver, não, é uma relação muito forte com a experiência do Haiti, né, e com o que a gente pode chamar de religiões de matrizes afrodiaspóricas haitianas, sobretudo com a experiência voodoo. E aí você tem nessas práticas você tem uma coisa que a gente chama de zumbificação, que a literatura chama de zumbificação, que é a possibilidade de você produzir um outro por certos feitiços mágicos, ou por uso de ervas, ou pela mistura das duas coisas, que você produz esse outro meio morto, meio vivo, né? Porque o zumbi não está nem morto nem vivo, esse intervalo entre essas duas coisas, que nas narrativas, se você acompanha a literatura sobre o zumbi, mostram como a produção desse zumbi era usada para produzir pessoas para trabalho escravo nas plantações de cana-de-açúcar, pós-independência do Haiti ali. E aí a gente tem que localizar o Haiti. Eu estou fazendo essa volta para o Haiti, eu vou chegar já na sua questão. Pode fazer a volta aí, que é interessante, eu não sabia. Essa chegada ali do Haiti é a primeira colônia, vamos dizer assim, uma ex-colônia de origem francesa, e a primeira colônia a tornar-se um país independente nas Américas, ainda no ano de 1804, por uma série de configurações históricas específicas do Haiti. E a Revolução Haitiana é um pouco depois, assim, pelo menos
que a gente estuda, que emerge essa narrativa do zumbi, que só vai ser retomada, então, no século XX, com a sua popularização nos Estados Unidos. Essa relação com esse sujeito tornado meio morto, meio vivo, para ser usado para trabalho escravo na lavoura, ela faz uma fantasia, ela brinca aí com uma série de questões políticas, históricas e culturais da Revolução Haitiana. E aí já no século XX, é preciso lembrar que o Haiti demorou a ser reconhecido como nação pelos Estados Unidos e por outras colônias e por outros países europeus, ainda que tenha sido o primeiro, muito antes do Brasil, por exemplo, tornar-se independente. Já no século XX, quando essas narrativas sobre histórias do voodoo e dessas religiões começam a circular entre antropólogos e nos Estados Unidos, e aí tem trabalhos clássicos que vão marcar e levar essa história para as comunidades americanas e vão fazer circular essa ideia do morto-vivo como, né, tem uma crítica aí sempre ao modo como a zumbificação ela é deslocada, né, na produção cinematográfica de uma crítica ao uso forçado ao uso da força de trabalho forçada, vamos dizer assim, para trabalho escravo, para o modo como esse outro traz uma série de fantasias de contaminação para a comunidade. E não é à toa que isso está relacionado à Revolução do Haiti, né, um país destruído nos últimos anos por uma série de violências coloniais. Quer dizer, toda a figura zumbi ela é, de um modo ou de outro, uma variação mítica e cosmológica do discurso colonial moderno e do modo como ela critica essas distinções entre o eu e o outro, e desse outro que é forçado a um contato conosco, sobretudo pela mordida, né? A mordida marca muito no filme esse contato forçado de violação do corpo do outro, de violação do corpo desse humano, que traz uma contaminação. Por quê? Porque, de um modo ou de outro, a nossa experiência colonial moderna é a experiência que só consegue lidar com a autoridade, jogando ela para esse lugar do outro de tão estranho que ele só pode ser perigoso. Ele só pode ser o tempo todo perigoso, e por isso ele sempre traz uma corrosão dos próprios ideais do que é ser humano, do que é tornar-se humano. E o filme joga o tempo todo com essa ambivalência da figura do zumbi. Bom, caminhando já para os minutos finais, olha, já deu 45 minutos. Oh! Passa muito rápido, né, gente? Caminhando para os minutos finais, né, e aí chegando também para a finalização do filme, que é quando o pai da menina é mordido. Você falou da mordida, né, e fica a câmera dá aquele zoom mesmo na mordida, foi bem na mão, e aí ele demora um certo tempo para se transformar, e pede, né, para a menina ficar com a mulher grávida o tempo todo, né, dá ali as coordenadas para ela, e ele se joga, né, antes mesmo de se transformar, justamente para não virar um zumbi totalmente e ter que ir atacar a filha. Então tem esse ato, digamos, o ato heróico, né, que tem que ter no filme, geralmente os filmes têm, né? E a morte dele é um pouco romantizada, né? Eu vejo que eles romantizaram um pouco essa coisa da transformação, enquanto todo o filme, né? Essa transformação do homem barra zumbi é muito agressiva. No caso do esposo da mulher grávida também é um pouco romantizada, e no final com o pai. Justamente para dar essa ideia mesmo de heroísmo, eu acredito. Não sei. O filme talvez seja para mim o problema que o filme coloca com esse. Quer dizer, aí eu vou ter que dar um spoiler mesmo, porque o filme está tentando levar a filha para encontrar com a mãe. E no meio do caminho ele encontra esse casal que tá grávida, que para mim talvez o que marca de modo mais ambivalente o filme, que é claro que a gente pode. Diferente de outros filmes de zumbi que tem finais apoteóticos, é um final muito singelo. Né? O final do filme, essa última parte do filme, ela é muito singela, ela é muito simplista se você olhar para outros filmes de zumbi, sobretudo os do Jorge Romero, por exemplo, com finais bastante apoteóticos.
O mesmo Resident Evil, que é um blockbuster que tem finais também bastante impactantes. Esse é um filme com um final muito singelo, que para mim é a fantasia, a tentativa de salvar a criança e a tentativa de salvar a mulher grávida, que implica no sacrifício mesmo dos dois pais do filme, né? As duas figuras paternas se sacrificam em nome da mulher grávida, e em nome da criança, é a fantasia da heterossexualidade. Essa é uma coisa que eu gostaria de marcar, Sim. porque o que o filme está salvando é a reprodução heterossexual, que marca uma parte das imensas fantasias dos filmes zumbis, como sendo o crucial para a produção do laço de comunidade. Isso marca muito claramente esse filme, com toda essa tentativa de salvar a mulher grávida, de salvar a criança em nome de um certo futuro, né? Porque a criança que ainda vai se tornar e a mulher que carrega o ventre. Sim. E mostra como fantasias de gênero, fantasias ligadas à reprodução e ao trabalho das mulheres, está extremamente conectada com esse discurso da produção do outro como aquele que contamina, né? No fundo, você tem toda uma lógica de que assim, querer salvar aquilo que não corrompe, aquilo que impeça a nossa espécie de continuar reproduzindo. E aí tem uma brincadeira de uma filósofa da ciência chamada Donna Haraway, num livrinho recente dela, que ela convoca a gente, ao invés de fazer família, a fazer parentes, né? Para sobreviver a esse mundo, e ela fazendo uma crítica à reprodução e à centralidade que metáforas de gênero, jogos de gênero têm na figura do trabalho, ela chama a gente, ela nos convoca a fazer parentes e não família. E o filme, de um modo ou de outro, assim, com a sua pretensão, ele mostra que, na verdade, o que a gente está buscando salvar dessa relação com o outro é exatamente essa ideia da reprodução da família heterossexual, que está no coração dos problemas. Está também parte do coração dos problemas do que você está chamando aí de individualismo, do que eu gosto de chamar de fantasia do indivíduo como dono de si mesmo, que é os problemas com os quais o personagem inicial começa, né? A crise com a esposa, a dificuldade com a filha, porque são fantasias de gênero e de sexualidade que marcam, acho que é uma das grandes questões que a gente precisa pensar, é como é que a pandemia é também uma experiência de gênero e sexualidade, e é também parte da fantasia da heterossexualidade como regime político, epistemológico e ontológico de produção da vida, que regula a produção da vida e a distribuição de quem deve estar vivo e de quem deve estar morto. Acho que essa é a grande sacada para mim desse final. Claro que eu estou torcendo esse final porque eu quero dizer, propriamente dito. Bom, realmente, porque ela vai escolher, né? Vai escolher essa coisa da reprodução, e até na própria a última citação, que é a música, né, que ela canta, né? Que é uma flor está para nascer, né? Nascimento. Adeus, verei você em cada primavera. É uma música havaiana, que a Xuxa até gravou no Brasil. É uma espécie de música folclórica havaiana, muito sucesso, que é usada para celebrações de festas em torno de uma rainha havaiana, e ela é usada para isso mesmo. Assim. E aí é isso, uma flor está para nascer, ou seja, uma certa dependência de uma ideia de criança como promessa de futuro, e da gravidez como aquilo que carrega o coração da humanidade, né? E acho que assim, essa fantasia de gênero, ela está no coração dos problemas que a gente tem vivido, porque é isso, os zumbis não são capazes, eles se reproduzem por contaminação e não por reprodução sexual, né? Acho que essa é a questão. Verdade. Bom, para encerrar, Thiago, né, eu queria fazer uma pergunta para você. O que você acha? Você, que eu vi que você é formado em biologia, né? Ciências biológicas. O que você pode dizer para nós, os seguidores também, depois para quem for assistir o vídeo, daqui para o final do ano, o que a gente pode esperar dessa pandemia, né? O que ela tem a nos ensinar? Qual será o futuro? Acho que essa pergunta, qual será o futuro, o que vem pela frente, é uma pergunta que hoje está colocada em seu problema. E para mim, uma das grandes sacadas do filme é não tentar buscar um futuro, né? Ele está o tempo todo centrado na busca pela sobrevivência. E
acho que essa tá muito evidente como essa fantasia de um futuro melhor, que está no coração do desenvolvimentismo capitalista, do extrativismo e de uma série de questões, produziu a pandemia. Né? A gente precisa tentar pensar a pandemia desse ponto de vista. E, assim, como biólogo, eu não vou nem prometer nada melhor, porque, na verdade, se há algo que a gente pode aprender com essa pandemia, ou né, com a experiência pandêmica, ou com os vírus, se a gente puder dizer assim, é precisamente que nós não estamos sozinhos no mundo. E essa é a lição, essa é a brincadeira que o filme tenta fazer. Nós não estamos sozinhos porque a gente vive inserido em um conjunto de redes, de relações com um conjunto de atores que funcionam a revelia da nossa vontade, que já disseram, estão dizendo para nós que nós, o humano, seja lá o que isso queira significar, não são os donos da história, nem os donos do planeta, nem estão no seu centro. Né? Essa vida não gira em torno daquilo que a gente deseja, do que a gente quer. Isso para a gente é muito difícil de aprender. Eu acho que foi assim que eu aprendi que eu aprendi a ser que eu aprendi na biologia. Para boa parte dos meus colegas biólogos, a dona Harry diz isso no livro dela, soaria risível a ideia de que a humanidade é o centro do pensamento. E acho que é essa a lição que esse filme a lição é uma palavra ruim, mas é porque o professor adora usar isso, né? Sim. A gente talvez possa aprender com o filme, com a experiência da pandemia, se a gente quer sobreviver a isso, e se a gente quer passar, a nós como espécies, vamos dizer assim, aprender a viver juntos, entendendo o perigo, assumindo o perigo dessa relacionalidade. Né? E, portanto, não transformando o outro em objeto proprietarizável, mas e não propriamente aceitando, porque essa ideia de aceitar e respeitar é muito ruim, mas trabalhando com esse perigo de forma constante. Né? Eu acho que isso é o que eu talvez tivesse a dizer como meio biólogo, meio das ciências humanas, meio alguém que gosta de vírus e também gosta de cinema, que tem tentado cruzar as duas coisas no seu trabalho de pesquisa. Exato, olha, é isso mesmo, né? Eu acho que é essa lição, conviver e viver o presente. Né? Eu acho que é a grande lição que a gente tem que tomar aí. Bom, eu vou encerrar, né? Quer dizer, você que vai encerrar hoje. Agradeço, né, demais a sua participação, agradeço a participação dos seguidores aqui, né, que sempre estão toda segunda-feira, e dizer a vocês que nós vamos dar uma pausa de 2 semanas e vamos voltar com uma nova temática, tá? A temática LGBTQI+, vivências, resistências e vivências, porque primeiro se resiste para depois viver. Isso foi um professor que me ensinou, né? Primeiro você resiste para tentar sobreviver ali. Então, vai estar disponível ali no Instagram mesmo. A gente vai colocar os posts, como que vai funcionar, lista de presença, certificado, enfim. E agradecer mais uma vez, professor Tiago, por ter aceito aí o nosso convite de participar dessa última live, dessa temática, né, que é o que a gente está vivendo atualmente. E aí vai estar disponível no canal do YouTube também. Depois grava no IGTV, vai estar no IGTV do Tiago, depois eu vou roubar e vou colocar lá no YouTube. Acho bom. Bom, é isso, Beatriz. Obrigado pelo convite. Espero que a gente se encontre mais vezes. Espero que vocês tenham gostado da conversa sobre zumbis, que é uma temática que me fascina e que me encanta, que é trabalhar com cinema de gênero zumbi. E é isso. Já deixo aí o convite então para o próximo ciclo de lives do Cine Teatro e que a gente se veja mais vezes então. Bom, obrigado. Com certeza. Vou salvar tudo direitinho e te mando. Copiado. Tá bom? Um beijo. Beijo, tchau, tchau, gente.